é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, segundo aquele que nos traz a certeza da vida eterna e nos adverte para a vida. Hoje eu quero ler para nós a história de natureza fabulosa pela linguagem, chamada de Rico e Lázaro. Está em Lucas 16, do verso 19 em diante. O texto é de Jesus conversando e ele não se explica na leitura de si mesmo, porque ele é apenas uma ilustração. Ele é uma ilustração para um contexto antecedente, que aconteceu antes. Veja, o texto começa aqui. Quando eu estou falando de contexto antecedente, é tudo que precedeu. Ele é só uma continuidade. Assim como ele é uma continuidade do que segue. Então, ele está no meio de algumas coisas. Ele não pode ser entendido sem ser a partir daquilo que o antecede e o sucede. Porque o que o antecede o ilumina. E o que o sucede é a explicação. Então o texto diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que significa Deus ajuda. Esse é o significado de Lázaro. Coberto de chagas, de feridas, e que jazia deitado à porta do homem rico. Enquanto ele se esquecia da existência lá dentro e se embriagava anestesiado, à porta dele estava um homem ferido, gemendo, doendo, com fome, que se tornara invisível. Passava-se por cima, dia após dia, e não se fazia nada, enquanto o homem desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e que iam para o lixo. Enquanto isso, até os cães da rua vinham lamber-lhe as úlceras, o pus do corpo. Aconteceu que chegou o dia de morrer o mendigo, e foi assim levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas quem o visse na rua apenas diria: manda tirar aquele cadáver dali que está morto na porta do palácio da eminência parda, quem quer que fosse naquela sociedade. Mas enquanto se retirava um corpo e se jogava o corpo no lixão ou numa vala comum, os anjos, noutra dimensão, olhando-se daqui, um corpo podre é colocado numa vala comum. Olhando-se a partir do olhar de Jesus, do reino de Deus, o que se via não era o cadáver como ênfase, mas o próprio Lázaro vivo, glorificado, sendo levado.
para o paraíso, que aqui, como o contexto é todo judaico, e a conversa é com os fariseus, escribas e religiosos, Jesus, ao invés de falar sobre o paraíso, ele usa a expressão comum para os religiosos que o estavam assistindo, que era, foi levado para o seio de Abraão. Essa era a expressão da religião para designar o paraíso. O paraíso deles era tão étnico, era tão racial, era tão religioso e era tão monolítico que não era um paraíso aberto a todos, como a Nova Jerusalém, com portas para todos os lados. Era um paraíso para quem tinha o pedigree de Abraão. É um paraíso da lei, é um paraíso do Velho Testamento, é um paraíso de judeus para judeus. É com esse grupo aqui que Jesus está falando. Depois você olha antes e olha depois. Você vai ver que essa história está sanduichada entre juízos de religiosos, presunçosos, e que interpretavam bens, dinheiro e prosperidade material como bênção de Deus, de modo que se você era rico, você não precisava se preocupar com mais nada, porque já era sinal de que Deus tinha ungido o rico. Deus gostava tanto de ti que te fez milionário, bilionário. Era o pensamento, então, dos judeus, de boa parte deles, tanto quanto era o pensamento popular de boa parte da população, tanto quanto é o pensamento contemporâneo, infelizmente, da maior parte da população também. De modo que era para eles, tanto quanto é para você que pensa assim, que Jesus estava falando. Congela a cena, Lázaro apodrecido e morto na esquina, jogado numa vala comum. Enquanto isso, no olhar de Jesus, os anjos o levavam para aquilo que os judeus chamavam de seio de Abraão, e como era para judeus que Jesus falava, ele quis que eles entendessem que esse homem estava sendo levado para uma dimensão superior de bem-aventurança. E prossegue Jesus dizendo: morreu também o rico e foi sepultado. Na linguagem dos judeus, foi para o Seol, foi para o lugar da sepultura. No inferno, e aí aqui a gente já passa do Seol judaico, que era só o lugar da sepultura, para o Hades grego, do ponto de vista cultural, que é uma existência depois da sepultura, depois do Seol, o mundo dos mortos, o Hades, o inferno. No inferno, estando o rico em tormentos, porque inferno não é lazer, é dor de consciência. Inferno é encontro com a verdade. Inferno é você tomar consciência de tudo aquilo em relação a que você se alienou, se anestesiou, do que você fugiu, do que você deliberadamente ignorou. O inferno é um encontro com todas as imagens que você tornou invisível, só para não constatar a dor do próximo e a necessidade dele, ou a cor dele, ou a raça dele, ou a miséria dele, ou o desabrigo dele. O inferno é esse lugar do tormento da verdade. Inferno é lugar de verdade. Por isso é lugar de tormento, não é para ficar fustigando um cara ali, não. Um homem que viveu sem próximo, um homem que viveu sem amor, um homem que existiu indiferente
tem que entrar no inferno como graça para acordar a mente. A vida não o despertou. Chegou a hora do inferno acordar. Tem gente que só é ativada para a consciência no coração do inferno. Seja enquanto vive ou seja depois que morre. Mas inferno é lugar da verdade. É a luz como fogo consumidor da santidade de Deus, devorando a maldade humana, por mais que nós tenhamos nos escondido sob as crostas mais espessas, achando que não seríamos devassados jamais. Mas eis que o inferno existe. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou e viu ao longe a Abraão e Lázaro ao seu lado, que era uma ironia. O rico no inferno, em dor, em agonia, caindo em todas as consciências das quais ele eternamente fugia. E de repente olha e vê o mundo invertido. Ele está no inferno, invadido por verdades que ele pagou para não ser por elas alcançado. Ele está no inferno e toda a sua riqueza e importância não adiantaram de nada, porque aqui nem nome ele tem. Ele é um anônimo. E ele está no inferno porque ele percebeu a mudança de significado da vida. Só de fato do inferno é que você pode ver o homem que você desprezava, o ser humano que você abominava, que você invisibilizava. É só do inferno que você pode vê-lo ao lado daquele a quem você, na sua pequenez, mais admirava, no caso aqui, Abraão. Mundo invertido, significados invertidos. O rico é sepultado, o homem sem comida, sem alimento, apodrecido, tem nome. O nome dele é Lázaro, Deus ajuda, e é levado pelos anjos para o paraíso. E o rico, então, e que é óbvio que se está falando de uma linguagem toda metafórica, primeiro porque o céu não é um lugar, nem o inferno é um lugar, a gente está falando de dimensões, de estados. Como também não é um lugar basiquinho, como se fosse uma historinha de flanelógrafo de escola dominical, onde você bota do lado de cá o barranco do céu, do lado de lá o barranco do inferno incendiando e aqui no meio um abismo. Não, essa é só a linguagem de Jesus, a linguagem infantil do Evangelho para falar com a universalidade de todas as compreensões, mas se está aqui não diante de uma narrativa de descrição do fenômeno e do cenário da eternidade, se está meramente diante de uma descrição metafórica, para a criança entender, para qualquer um entender, até para você entender. Então Lázaro, o rico, clamando, disse: Pai Abraão, você veja como esse rico se relaciona com a religião, é com Abraão. Até no inferno ele ainda não perdeu a mania de usar de algum tipo de tráfico de influência. Ele fala direto com Abraão, porque, cara, eu sou um sujeito que deu muito dízimo no templo. Pai Abraão, porque essa é uma metáfora para a religião. Tem misericórdia de mim, religião, Pai Abraão. Tem compaixão de mim, religião, Pai Abraão.
Pai Abraão é o paraíso da religião, tem compaixão de mim, Pai Abraão. Me salva daqui, religião. E manda. Ele tem tanta certeza de que ele está dentro da hierarquia religiosa que ele acha que ele pode dar uma ordem indireta para o pobre, para o Lázaro, através de Abraão. Pai Abraão, manda o Lázaro ir lá em casa. Jesus está revelando a psicologia perene do supremacismo, do inferno do supremacismo, do inferno da superioridade, do inferno da indiferença, do inferno da existência como aquisição de tráfico de influência, até para a salvação. É a metáfora óbvia que está aqui descrita. Dá uma ordem, manda Lázaro para ele vir molhar minha língua. Até no paraíso, Lázaro era interpretado pelo rico como sendo alguém que tinha e podia receber ordens. Melhor sentido do Lázaro ainda era socorrer o rico, do ponto de vista do rico, do ponto de vista dessa mente que ainda no inferno não compreendeu o significado das coisas, porque o inferno é um lugar de revelação e de verdade. E ninguém sai dele até que pague, como diz Jesus em Mateus 18, naquela masmorra, dela não se sai até que se pague o último centavo. Ou até que se diga, eu sou a si mesmo, e com ódio se morra no inferno. Ou se diga, eu entendi, tem compaixão de mim, e aí já não é pai Abraão. É outro pai. Disse, porém, Abraão ao rico: filho, lembra-te de que, porque de fato é uma filiação religiosa, e racial, e étnica. Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens, e aqui é uma ironia de Jesus. Abraão pode chamar você de filho, e você está no inferno, entendeu? Não muda nada. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Era isso tudo que tu querias. Foi pelo que tu viveste, foi isso que tu tiveste. A vida ficou do tamanho da tua ambição. E Lázaro, igualmente, só recebeu males enquanto tu só recebias bens. Agora, porém, há uma mudança radical de dimensões, de significados, de valores. Agora, porém, aqui, nessa dimensão, que não é aquela da tua ilusão, ele, o Lázaro, está consolado. E tu estás em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, diz Abraão, e vós, entre quem está no banquete e quem está no inferno. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. O que mostra a linguagem metafórica. Quem estaria no céu querendo ir ao inferno, ou passar um tempo no inferno? Ou quem, estando no assim designado seio de Abraão, gostaria de dar uma mamada no seio de Satanás? O que prova a linguagem meramente metafórica, fabulosa. Quando Jesus diz, além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui
para o inferno não podem, nem os que querem passar do inferno para cá. E isso fecha a linguagem dessa comunicação. O que ele está dizendo é: há um abismo posto. O modo de viver abisma a gente na eternidade. O modo de viver interpõe separações na eternidade. Não só as ordens se invertem, mas para aquele que passou a vida se separando dos outros e se afastando e pagando para não ver a miséria humana, esse terá na eternidade aquilo que na terra impôs, um abismo, e não conviverá com o pobre que ele desprezou em nenhum momento da sua existência. Então o rico diz assim: Pai Abraão, olha só, eu te imploro, de novo, outra ordem, que o manda o Lázaro lá, porque o pessoal lá de casa conhece ele, lembra ele, todo mundo o viu milhões de vezes. Nós só não queríamos que ele existisse para nós e ali. Mas todo mundo na minha casa já pulou por cima dele muitas vezes. Por isso eu te imploro que tu mandes a minha casa paterna, a minha família. Porque eu ainda tenho 5 outros irmãos que vivem do mesmo jeito, indiferentes, apáticos à vida, fugindo do próximo. Sim, para que tu mandes, para que lhes dê testemunho, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Respondeu então o pai Abraão, nesse diálogo metafórico e fabuloso: Ora, disse Abraão, eles têm Moisés, eles têm os profetas, ouçam-nos. Por isso é que eu tinha dito, vou repetir pela terceira vez, esse é um texto para judeus, é um ambiente de judeus, é um choque a judeus, é um inferno para judeus. E é uma exortação trazida com a veemência do inferno para esses que tratavam o próximo exatamente como o rico tratava o Lázaro. Exatamente para esses. Não é para um grupo de prostitutas, nem de mendigos, nem de pobres, nem de publicanos, de ninguém, nem de soldados romanos, não. São religiosos, os mais religiosos da terra é que estão ouvindo essa advertência, dizendo: o que eu estou contando é para vocês. Vocês são tão indiferentes e impermeáveis quanto esse rico que eu aqui descrevo. Eu peço que tu os mandes na casa do meu pai. Então Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. E essa é a demonstração, de novo, de que esse é um texto para judeus que achavam que eram salvos pela obediência à lei de Moisés, ou à sua submissão aos profetas como meio de salvação, como meio de salvação. Eles têm Moisés e os profetas. Manda eles irem se curar na sinagoga. É o que Jesus está dizendo aqui pela boca de Abraão. Há uma grande ironia. Jesus está dizendo: Moisés e os profetas salvam, frequência a sinagoga salva. Vocês, judeus que estão ouvindo essa minha palavra cheio de arrogância, salvem-se na sinagoga. Mas ele insistiu, o rico insistiu.
Porque frequentemente os ricos insistem muito, sempre em favor de si mesmos, raramente em favor do próximo. O rico disse: não, pai Abraão, não. A lei e o profeta e os profetas e a sinagoga não os salvarão, não. Mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ressuscita Lázaro, para Lázaro bater na porta lá de casa e pregar para eles, ressuscitado de entre os mortos, como viria a acontecer ainda com o Lázaro de Betânia, que literalmente, tanto tinha esse nome, quanto literalmente ressuscitou dos mortos, e foi o que deflagrou o processo do assassinato, da morte de Jesus. Foi a ressurreição de Lázaro. Não, nem se Lázaro ressuscitar dos mortos, eles ouvirão. Foi o que Abraão disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O coração daquele que vai para o inferno é o coração que está bloqueado, que não tem poros abertos para nenhuma relação de amor e vida. O indivíduo que vai para o inferno é aquele que não tem um poro sequer aberto para qualquer que seja a relação de amor e de vida. O inferno é para esses que já tinham se colocado no cilindro impermeável do auto-isolamento em relação à vida e ao próximo, com desprezo pela existência, que não me traga nenhum regalamento luxurioso e nenhuma adulação maravilhosa. Não ouvirão. Então você me pergunta: o inferno existe? Eu tenho dito a minha vida inteira, claro que sim, eu não sou universalista. O inferno existe. Especialmente para um certo tipo de pessoas, ele está prontinho para essas pessoas. Se você abrir aqui em Lucas 15, você vai ver que o assunto de Jesus não é o inferno. Ele estava conversando com publicanos e pecadores que vieram ouvi-lo. Enquanto isto, presta atenção, tá bom? Os fariseus e os escribas, os teólogos, os doutores da lei, estavam murmurando contra ele, dizendo: ele recebe pecadores e come com ele. Que o problema de Jesus nunca foi botar pessoas no inferno. A questão de Jesus sempre foi tirar a gente do inferno no qual os outros colocavam essas pessoas, como era o caso dos publicanos e pecadores. Aí Jesus, por causa dessa murmuração, contou a parábola da ovelha perdida, que o pastor deixou todas as 99 ovelhas que julgavam que não precisavam de cuidados, e foi à procura de uma ovelha que estava perdida. Ele disse: assim é o coração do meu Pai, assim sou eu também. Se vocês acham que vocês não precisam de nada, não reclamem de nada. Agora, eu vou atrás daquela que se perdeu, porque meu coração do Pai, coração do meu Pai, só olha para a que está perdida e não para as que se jactam de estarem achadas. Aí ele conta a parábola da dracma perdida, da mulher que perdeu uma dracma, que tinha uma maior importância para ela. Mais importância do que o valor monetário, era o valor afetivo, simbólico, e ela procurou a dracma até que achou, e quando achou, ela gastou mais dinheiro fazendo uma festa para celebrar o fato dela ter encontrado a dracma do que a dracma valia em si, porque era uma questão de amor, de afeto, de carinho, de cuidado, e ele disse: assim é com meu Pai que está nos céus. Ele dá o maior festão quando alguém é achado.
Aí ele conta a parábola do filho pródigo, que é aquele que ofende o pai e diz: por que você não morre logo? E por que você não está demorando a morrer? Me dá logo as minhas partes de bens e heranças que eu vou embora. E foi. E viveu a vida mais orgiástica que se possa imaginar, até que perdeu tudo, se arrebentou. E numa terra distante da cultura judaica a qual ele pertencia, ele foi se alimentar do babugem dos porcos, até que caiu em si, se arrependeu e disse: vou voltar para a casa do meu pai. Voltou e o pai o acolheu, o abraçou, o beijou, botou um anel da família no dedo dele, mandou matar um novilho cevado, fez uma festa. E aqui Jesus disse: e contratou a melhor banda da cidade, fez um festão. Foi Jesus que disse, não sou eu que estou inventando, não. E o pessoal dançou a noite inteira. Mas tinha um irmão que gostava de inferno, um irmão que gostava de desgraça, que gostava que as pessoas que não fossem exatamente como ele se dessem muito mal na vida. E era o irmão mais velho desse garoto chamado aqui de pródigo, que quando voltou e viu o irmão de volta e o pai feliz e todos a ele reconciliados, não aceitou e não quis entrar na festa. O cara não quis entrar no paraíso, não quis entrar no seio de Abraão, não quis entrar na celebração da graça, não quis entrar nas bodas da felicidade do pai dele. Ele se pôs do lado de fora, ele se pôs do inferno, e do lado de fora ele ficou em choro e ranger de dentes. Ele se auto-excluiu. Ele disse que ali ele não entrava sob hipótese alguma, porque se houvesse perdão para aquele irmão, ele preferia ficar ausente de qualquer que fosse a celebração do que fazer parte daquela que era do seu irmão a própria salvação. E aí Jesus conta na sequência a parábola do administrador infiel, que é um cara que roubava o seu patrão. Era um sacana, era um safado, era um velhacão, roubava o patrão, até o dia em que o patrão, suspeitando e mandando fazer uma auditoria, concluiu que estava sendo roubado e disse: vou lá acertar as contas. Aí, então, o gerente ladrão disse: estou perdido. Lá vem ele com todo o aparato da Lava Jato contra mim, o que farei? Ele não tinha delação premiada para fazer, mas ele resolveu fazer uma quitação premiada. Ele chamou todo mundo que devia ao patrão dele, falou: escuta, quanto tu deves ao meu patrão? Aí o cara falou: devo 100. Ele disse: escreve 70 e vai embora para casa. E assim ele foi chamando todo mundo e diminuindo em 30%, em 50%, em 25% o débito de todo mundo. E todos os que deviam ao patrão dele, eram muitos, ficaram felicíssimos. E no seu coração se dispuseram, dizendo: se um dia você precisar de mim, fulano, pode me procurar, porque eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou te garantir, eu vou te cobrir, não vai te faltar nada. Você foi tão generoso comigo que eu também serei generoso com você. Foi o administrador infiel que, não tendo guardado o dinheiro que roubou para devolver aos outros, apostou tudo na bondade e na graça. Disse: eu vou ser bondoso no último ato que me resta na vida, para que a minha graça por eles produza a graça deles para comigo. E Jesus contou essa história e elogiou o administrador infiel, porque se houvera sabiamente, porque não podendo devolver 100% de tudo, resolveu devolver 70% de alguma coisa, era melhor do que nada.
É a melhor política de gestão de prejuízos na vida. E Jesus está dizendo, olha, essa é uma parábola. Esses publicanos, meretrizes, pecadores, são pessoas em débito, mas que decidiram, com o que lhes restou de energia, de vida, de luz, de consciência, de percepção, resolveram agir com graça, com metanoia, com arrependimento, com mudança de mente, investiram na graça, usaram a sabedoria do Evangelho em favor de si mesmos. Então, Jesus disse, e olha, os que estavam ouvindo a ele eram fariseus, escribas, acadêmicos da lei, todo mundo em volta dele. Aí então Jesus concluiu dizendo, eu vos recomendo, e eu vos recomendo, é o dedo dele entrando na cara dos religiosos em volta dele. Ele diz, e eu vos recomendo. Depois de contar histórias e parábolas de perdão e de misericórdia, ele diz, e eu vos recomendo que vocês façam a mesma coisa que as prostitutas e os pecadores estão fazendo, que vocês ajam com graça, que vocês usem o que restou em vocês para tratarem o próximo com graça, porque essa graça vai voltar sobre vocês. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, e toda riqueza, de um modo ou de outro, eu não tenho tempo aqui para explicar sobre a metafísica do dinheiro e da riqueza, são de origem iníqua. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, usem o dinheiro para melhorar o mundo, para fazer amizade com os que não têm nada para dar a vocês, para afofar leitos, para construir hospitais, para alimentar famintos, para acolher desabrigados. Das riquezas de origem iníqua, façam amigos na terra e no céu, para que quando esse tempo acabe, quando a era dessas riquezas termine, e vai terminar logo, logo, quando esse tempo acabar, esses amigos feitos pela graça, pelo amor, pela compaixão, pelo trato, pela riqueza investida neles, para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. E façam isso se vocês tenham pouco ou se vocês tenham muito, porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se vocês não se tornarem fiéis na aplicação generosa das riquezas de origem iníqua deste mundo, como é que o Pai Celeste vai colocar vocês em qualquer que seja o paraíso, se vocês não sabem tornar a vida paraíso para quem vive em miséria diante de vocês? Ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Aí presta atenção. Os fariseus, que eram avarentos, está aqui no verso 14, capítulo 16. Os fariseus que estavam ali, que eram avarentos, ouviam tudo isto e ridicularizavam a Jesus. Diziam, seu otário, está pensando que a gente cai nesse conto do vigário? Você é um bobo. Esse povo aí, você está dizendo que esse que você chama de meu pai ama, vai todo mundo para o inferno. E você é um bobo, idiota. Você acha que nós vamos pegar do nosso dinheiro para socorrer aqueles a quem Deus amaldiçoou, por isso vivem na miséria? Era isso que diziam. Era esse o escândalo que provocavam, mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, através das encenações da vossa religiosidade performática. Mas Deus conhece a verdade.
maldade dos vossos corações, enganosos e mentirosos. E aquilo que para vocês é elevado entre os homens, fiquem sabendo, é abominação diante do meu Pai que está nos céus. A ordem das coisas está invertida aos olhos de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Daqui para frente está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar por ele. Quem tem juízo entende, discerne. Que evangelho é esse? É esse que acolhe publicanos, pecadores, meretrizes, que larga muitos e vai atrás de um, que gasta mais fazendo a festa da celebração pelo que se achou do que pelo valor da coisa em si achada, que acolhe o filho que errou, mas que se arrependeu e voltou, e lamenta muito o fato da existência daquele filho que por ódio se infernizou, se alienou do banquete da graça como filho mais velho. É aqui que nós estamos diante do fato de que não dá na vida sempre para corrigir tudo. A maioria de nós não tem como corrigir tudo, então corrija o que seja possível. Como administrador infiel que, não podendo corrigir 100%, corrigiu 70%, 50%, 60%, fez o que pôde, diminuiu as implicações do agravo. Façam isso, eu elogio a quem tem essa inteligência espiritual e emocional e trata a vida assim. Mas os fariseus que estavam ali e eram avarentos e ouviam tudo isto, ouviam tudo isto o ridicularizar, assim como eu estou sendo ridicularizado agora. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem como as ordens estão investidas, e o que vocês chamam de grande diante do meu Pai é abominação. O que vocês chamam de o rico diante do meu Pai é o pobre, e o que vocês chamam de o pobre diante do meu Pai é o rico. E aí contou a parábola, a metáfora, a fábula do rico e do Lázaro para os fariseus. E ainda usou a mesma expressão que usa aqui sobre a lei e os profetas, vigoraram até João. Ele diz aqui, olha, eles têm a lei e os profetas. Vocês não querem o meu evangelho, não querem o reino de Deus, que é o que vigora agora, vão ficar com a lei e com os profetas. E pela lei e pelos profetas, vocês estão no inferno. E o Lázaro empobrecido, pela lei e pelos profetas, está no seio de Abraão. A vida de vocês acabou aqui. Vocês não querem ir adiante, não querem seguir para o evangelho do reino de Deus. E aí eu poderia falar várias outras coisas que dão sentido a essa sequência, como a parábola dos que se consideravam justos e desprezavam os outros, a parábola do fariseu e do publicano, que está nesse contexto, nessa sequência. Aí a gente vem ao jovem rico, tudo isso que está nessa sequência. A gente chega ao capítulo 19, a Mateus, a Zaqueu, que também é um homem rico que se arrependeu. Mas o fato é que, antes disso, no capítulo 18, na sequência do que eu vinha lendo, no verso 24, você chega aqui, depois do jovem rico, que foi embora triste por ser dono de muitas riquezas, e não quis seguir com Jesus no caminho. Jesus, vendo assim triste sair esse moço, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
E os que ouviram isso disseram: Senhor, poxa, menos, né? Porque se é assim, quem pode ser salvo? Se nem o rico pode salvar, ele que pode dar o dízimo que quiser, bancar os cultos que queiram, porque os cultos lá, quanto mais dinheiro você tivesse, mais sacrifícios você oferecia, mais cultos você fazia em memória de si mesmo e por intercessão de si próprio no templo, pelos sacerdotes. Ora, se é assim, e se até o rico que se esforça por ser melhor do que os outros não se dispõe a andar no evangelho do reino, e tu dizes que é tão difícil um rico entender e fazer essa decisão de consciência, que não é necessariamente uma decisão de dar tudo aos pobres, embora venha a ser o que Zaqueu, no capítulo 19, venha a fazer. Não necessariamente é assim, mas é tirar esse poder da riqueza, e o poder da riqueza só sai de nós através das ações de generosidade. É a generosidade e a misericórdia que nos curam da idolatria, da riqueza e da avareza. Os que ouviram isso disseram: Senhor, se é assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus lhes respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Isso é que é maravilhoso. O tempo todo Jesus está dizendo: olha, vocês entregues a vocês mesmos, todo mundo está perdido. Tem que ser um Lázaro moribundo, um cara que praticamente não agiu para o mal na vida e nem pôde ser acusado de omissão em nada, porque a vida dele era uma paralisia de dor, de gemidos e de fome. Mas quanto ao mais, todos aqui estão cheios de avareza. Os religiosos avarentos, os ricos avarentos, os empobrecidos com a ambição do poder, todos vocês estão tomados por aquilo que os impede de entrar limpos no reino de Deus. Porque no reino de Deus a gente entra quando a gente nega até a si mesmo, quanto mais o que a gente carrega. Não passa nada, não passa nem o si mesmo, nem o self presunçoso entra. Eu tenho que deixar. Por isso é que frequentemente é a morte que me põe dentro do reino de Deus, ou as coisas que vão me matando em vida, as que vão me iluminando para eu enxergar o sentido. Do contrário, existe um abismo que impede a minha visão, que impede o meu discernimento. Mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou seja, a parábola do rico e do Lázaro também está respondida aqui em Mateus, no capítulo 18, no verso 27. Sendo assim, quem pode ser salvo? Ora, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, porque tanto o pobre quanto o rico são salvos por graça. E tanto o religioso quanto o mais tenebroso pecador se perdem na ufania da sua alienação e do seu desprezo para com o pobre, para com a vida, para com os atos de amor na existência. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. Mas ninguém é salvo porque ama ou porque não ama. É porque sobre tudo e sobre todos a graça de Deus incide. E os impossíveis dos homens. O que para o homem é uma impossibilidade, entrar no reino de Deus. A graça de Deus realiza. Fez por mim, faz pelo rico da parábola.
Faz pelo jovem rico quando partiu e encontrou a graça de Deus. Faz por todo aquele que hoje ainda diz não, mas que vai morrer o bastante enquanto existe, para que sobre ele venha a luz da compreensão, para que em tormentos veja, como foi o caso do rico da parábola, da metáfora. Tem certas coisas que o homem implacavelmente empedernido só enxerga em tormentos, só enxerga do inferno. Tem muita gente que precisa primeiro cair no inferno, para que em tormentos veja, enxergue. E a misericórdia de Deus é enorme quando o indivíduo cai no inferno ainda em vida, ainda aqui. No caminho ele caiu no inferno e foi atormentado o bastante para conseguir enxergar. Mas Jesus vai para além daqui e diz que mesmo para além do espaço-tempo, nessa dimensão, tem uma hora em que o rico ou o alienado enxerga. E que o que pode dali tirá-los não é nem a lei, nem o profeta, nem o testemunho de um milagre extraordinário. Só o que pode tirá-los dali é o fato de que por si mesmos dali ninguém sai nem sairia, mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, pois pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de boas obras, para que ninguém se glorie. Senhor Jesus, que esta palavra deu fruto para o qual ela foi designada, é o que eu te imploro e eu tomo posse da frutificação dessa verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém.